Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou feliz porque eu ouvi mais boa noite do que o Marquinho domingo passado. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Eduardo, né? Mais conhecido como Duda. Não é só para os íntimos, não, tá? Quem quiser me chamar de Duda pode chamar. Então estão avisando que é para as crianças irem para as classes, se não foram ainda, né? Se tiver alguma criança aí, tá? Não? Já foram todas. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês uma mensagem nessa noite. A gente já está faz um ano e pouquinho aqui na C3, eu, a minha esposa, linda esposa Juliana, né? As minhas crianças, Carolina, de 11, e o Guilherme, de 5. 7? Pulei 2. É porque o segundo a gente não conta mais, né? Então, se bem que eles não dão trabalho, é uma bênção de Deus. E a gente está muito feliz, eu estou muito contente de estar participando aqui na C3 com todos vocês. Não conheço ainda todo mundo, mas a gente já fez algumas amizades muito bacanas, muito legais, né? Sandrine, o pessoal do grupo, e eu fico mais feliz ainda quando eu venho para cá e percebo que Deus, Ele quer fazer algo que a gente ainda não experimentou, né? Eu estava ali pensando, por que é tão bom a gente louvar a Deus? Por que é tão bom a gente vir na igreja, adorar a Deus, levantar as mãos, cantar louvores para Ele? Vocês sabem por quê? Quarta-feira alguém lá no grupo do Norberto falou assim, é porque Deus habita no meio dos louvores. E aí eu falei, bom, Ele habita no meio dos louvores, também habita fora dos louvores, né? É tão bom a gente adorar a Deus, porque a gente foi feito para isso. Eu e você fomos feitos para adorar a Deus. Por isso que quando você vem para a igreja, você não sabe explicar, mas uma alegria começa a te contagiar, e você percebe que você está no lugar certo, e você às vezes não quer ir embora, né? E é isso que a gente sente. E eu tenho percebido, não só no culto passado, mas já há algum tempo, que Deus tem preparado algo especial para nós, para essa igreja, para a C3 em especial. Então, a gente estava orando hoje lá atrás, e a minha oração foi que a gente perceba isso, que a gente esteja atento para isso, porque vão vir dias especiais, vão vir dias muito poderosos da parte de Deus. Você concorda com isso? Quem concorda, diga amém. Amém. E eu estou incumbido aqui de trazer uma mensagem sobre Pedro. Nós estamos já há algum tempo nesse tema, caminhando com gigantes, e por ironia ou por humor de Deus, né? Felipe gosta de dizer que Deus é bem-humorado, e é mesmo, porque Pedro é uma figura completamente diferente, a personalidade da minha. Pedro é uma pessoa extrovertida, totalmente uma montanha-russa. A vida dele é uma montanha-russa, né? Ele uma hora tá feliz, outra hora está triste, uma hora ele está empolgado, uma hora ele está para baixo, e a minha personalidade não tem nada a ver com isso. Eu já sou um cara mais pacato, mais tranquilo, mais sossegado. Aqueles que me conhecem sabem disso, e Deus deve ter olhado assim e falado, não, acho que eu vou escolher aquele cara ali para falar sobre Pedro, né? Então eu quero que vocês acompanhem o texto de Mateus 16, 18, não está ali no resumo de vocês. E a Thay até me perguntou, como é que você quer que faça ali? Se vai aparecendo as palavras para eles completarem? Daí eu falei, mas por quê? Não, é porque você colocou muito em branco ali, e o pessoal vai ter que escrever bastante. Vocês receberam o papelzinho aí ou não? Vocês estão com lápis para anotar? Então tá, então vamos acompanhando aí. O texto diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui a situação é a seguinte, Jesus está conversando com seus discípulos, aqueles mais próximos, e aí ele pergunta, quem o povo diz que eu sou? E Pedro, como sempre o primeiro, né, já o mais precipitado, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Mas o povo dizia que ele era profeta, que ele era Elias, que ele era Jeremias. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua declaração, eu edificaria a minha igreja, né? A Igreja Católica pega esse texto e colocou Pedro como o primeiro Papa, né? Porque diz que Jesus estava dizendo de Pedro, que sobre Pedro ia ser edificada a igreja. E a gente sabe que é sobre a declaração de Pedro. E Pedro é uma pessoa que é fantástica, né? Quando Jesus estava para ser preso, ele pega e já saca da espada e já corta a orelha do soldado, no ímpeto de proteger Jesus, e Jesus vai lá e cola a orelha do soldado de novo, né? Pedro, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, em sinal de humildade, de humilhação, o Pedro fala assim: de jeito nenhum, Jesus, você não vai lavar os meus pés, né? Imagina, que coisa absurda, você, o Senhor, né, Deus que veio nos salvar, vai lavar meus pés. Aí Jesus fala para ele: Pedro, então, se eu não puder lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então ele já fala: então, que seja o corpo inteiro, Senhor, né? Não me lave só os pés, o corpo inteiro. Ele é desse jeito. Na transfiguração, Jesus ali, aparece Moisés, Elias com ele, e aí Pedro já fala: que bom, Senhor, vamos montar uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias. E aí vem uma nuvem com a voz de Deus e diz: esse é o meu filho amado, né? A ele ouvi. Ou seja, Deus falando: Pedro, cala a boca, você não sabe o que está falando, né? E aí Pedro cai no chão e de medo, né? Quando ele disse assim para Jesus: eu não vou te negar, Senhor, eu posso acompanhar o Senhor até a morte, que eu não vou te negar, eu estou aqui para ficar junto com o Senhor, né? Eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus olha para ele e fala: o quê? Você vai morrer por mim, né? Te digo que nessa noite, antes do galo cantar, 3 vezes você vai me negar, né? E aí Pedro, puxa, isso logo depois de ele dizer essas palavras, nesse versículo que a gente leu ali: pois te digo que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Pedro diz a Jesus que ele era o Messias, alguns versículos depois a gente já lê isso, que Jesus fala para ele que ele ia negar Jesus, né? Então Pedro é essa figura extremamente extrovertida, né? E realmente foi um dos líderes, e como a gente sabe, ele escreveu 2 cartas, e depois no final eu quero ter um momento bem especial com vocês, onde a gente vai estar declarando as palavras que Pedro deixou para nós, nas 2 cartas que ele escreveu. Então o primeiro ponto ali: quem é Pedro? Quem a gente pode identificar na vida de Pedro algumas coisas para a nossa vida, né? O que ele tem para nos dizer? Como o Ronald gosta de dizer, se a gente estivesse correndo com Pedro, o que ele nos diria, né? Então, como primeiro ponto, eu coloquei aqui: Jesus não é um fantasma. Então tem no texto ali de Mateus 14, 26, está lá: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eu coloquei esse ponto porque quando eu estava fazendo a mensagem, me veio um pensamento: lembra aquela vez que você estava ali orando e lendo a Bíblia, e orando e falando, né, tentando falar com Deus, e de repente te veio um pensamento assim? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo aconteceu, né? Passou um pensamento assim: você não está ouvindo nada, você não está ouvindo ninguém, você não está vendo ninguém. Tem certeza que Deus existe, né? Jesus é real? Jesus existe mesmo? Será que você não está aqui igual um bobo, né, ajoelhado e tentando obter algumas respostas de um ser que nem existe? Isso me passou pela cabeça. E aí eu escrevi isso: Jesus não é um fantasma, não é um ser inventado, não foi uma invenção humana, né? Não foi alguém lá que quis inventar uma religião e então inventou um ser, uma divindade, para trazer religião para a humanidade e para atrasar a humanidade, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Eles dizem: a religião é aquilo que atrasa as pessoas. A humanidade, ela é atrasada, ela não é tão evoluída assim por causa da religião.
A religião oprime, a religião traz regras, a religião atrasa, né? E, aliás, é uma coisa que vai ser dita mesmo, né? Quando nós formos arrebatados e nos encontrarmos com o Senhor nos ares, eu tenho certeza que as pessoas vão falar isso. Tá vendo? Aquele pessoal que ficava com as ideias atrasadas de que não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo, alguns extraterrestres tiraram eles da Terra, sugaram eles daqui, desapareceram com eles daqui para a raça humana agora poder evoluir. Eu tenho certeza que eles vão dizer isso. Mas aí me veio os pensamentos e as lembranças das experiências que eu tive com Deus, afirmando que Ele existe, que Ele é real. Ele é real para mim. Então Jesus, eu coloquei ali, não é uma invenção humana, não é uma imaginação, um conto de fadas. Ele é uma pessoa, Ele é real, né? E Ele fala de diversas maneiras, a gente sabe. Você já leu a palavra de Deus e foi tocado, e alguma coisa tocou dentro de você e falou com você. E comigo, às vezes é com sonhos. Quantas vezes eu sou engenheiro, né, da turma de 99 da Federal, e aí eu me lembro que no domingo passado a gente estava orando aqui por alguns jovens, e eles apreensivos, alguns não sabiam o que fazer, dúvidas quanto ao futuro, e alguns sabiam, mas não estavam conseguindo passar no vestibular, e aquela aflição. E aí eu me lembrei que quando eu fiz vestibular, eu também não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu tentei engenharia na Federal e medicina na Evangélica, vê se pode. E por 6 vagas eu não passei na Evangélica, e aí eu fui fazer engenharia, né? E Deus sabe o que faz, né? Porque realmente não era para eu ter feito medicina. Para vocês terem uma ideia, um tempo atrás eu fui tirar sangue para fazer doação, né? Um grande amigo meu me sugeriu essa ótima ideia de doar sangue. Por quê? Porque quando a gente vai para os shows e para algumas coisas, a gente paga meia, né? Eu não tenho mais carteirinha de estudante. E aí a gente paga meia. Beleza, fui lá doar sangue, né? Deitei lá na cadeirinha, no Hemobanco, cheguei cedo, né? Tudo certinho, deitei lá tranquilo, TVzinha e tal, e fui. E o sangue lá, saindo, eu vou, né? E saindo e tal, e sangue vai. E estava terminando já, a enfermeira assim, ó, tá tudo tranquilo, já está acabando, fica sossegado, né? Daqui a pouco você já está tomando um cafezinho lá. Então, beleza. E foi, daqui a pouco eu olhei para o lado da enfermeira, ó, agora eu vou tirar a agulha, tá bom? Tá bom. E aí eu olhei, e daí ela tirou a agulha, e eu, desmaiei. Apaguei geral, sério mesmo, fora de brincadeira. Aí eu falei até para minha esposa, escuta, o dia que eu estiver bem velhinho, né, se Jesus não voltar antes, e eu tiver que morrer, porque a gente morre, eu quero morrer desse jeito, entendeu? Apaga assim, só desmaia e você não sente nada. É uma maravilha. Eu só fui ouvindo uma voz assim, Eduardo. Eu falei, será que eu... Senhor? É o Senhor? O Senhor já me chamou? Tão novo, Senhor, eu tenho a vida pela frente. E aí eu tentava mexer a mão assim, não conseguia. E aí foi meio feio mesmo, porque eu entendi que eu estava ali vivo ainda, de alguma maneira, e eu não conseguia responder. Eu ouvia a voz e não conseguia falar, né? Eu ouvia a voz e não conseguia me mexer. E aí eu fui me mexendo devagarinho e tal, daqui a pouco eu... Oi. E aí ela, você está bem e tal? Você teve uma convulsão, sei lá. E aí eu tive uns tremelique lá, e ela falou, olha, tenho uma notícia ruim para te dar. Quando acontece isso, é umas 3, 4 vezes por mês, acontece com algumas pessoas, a gente tem que colocar aqui no sistema que você não pode mais doar sangue, porque é alguma coisa lá do sistema que entende que você está morrendo e daí quer preservar energia, alguma coisa doida lá. Eu falei, olha, se para doar sangue eu já desmaio, imagine ter que operar alguém, né? Aí não, aí Deus sabe o que faz mesmo. Então,
Faço engenharia, mas eu brinco o seguinte, né? Eu falo com alguns colegas engenheiros, falo que o médico, se ele fizer um erro muito grave, e no máximo ele vai matar um, né? De cada vez, pelo menos. Mas o engenheiro, a responsabilidade é grande, e por isso que eu digo que a gente vive 1 ano e envelhece 2 na engenharia, porque a responsabilidade é muito grande. Então, se a gente fizer um erro grosseiro, a gente mata um monte de gente, né? Cai um prédio, alguma coisa assim. Então, por que eu estava falando isso mesmo? Porque sonhando, quantas vezes eu tinha que resolver alguma coisa no dia seguinte, de uma concretagem de uma laje, tinha muitos detalhes, muitas coisas importantes para você checar e verificar se está certo ou não. E às vezes eu sonhava, e você sabe quando o sonho é diferente, quando não é só pizza, né? E aí Deus me falava algo, uma armadura, um detalhe que tinha que ser feito ali, e eu chegava no dia seguinte e era daquele jeito, estava faltando aquilo, né? Eu me lembro que uma vez, era o caminho da roça meu para ir para a obra, e era numa esquina da Martim Afonso, ali numa rápida, não tinha sinaleiro, e assim, durante 1 ano eu não me lembro de ter... Sabe quando você chega assim na esquina e você olha que não tem carro, engata a segunda e vai? Eu nunca consegui fazer isso, nunca, porque sempre tinha muito carro passando ali. E aí, umas 2, 3 quadras antes, sabe quando você começa a ter aquela espirrar uma atrás da outra, assim, você não consegue parar, é um ataque de espirro. E começou a dar aquele negócio, eu espirrando, e eu não consegui mais nem enxergar onde eu estava, mas como eu estava acostumado com o caminho, eu falei, bom, daqui 2 quadras eu paro, né? E eu simplesmente não sabia mais, de tanto espirro que eu estava dando, eu não sabia mais onde eu estava. Eu sei quando parou, eu tinha atravessado a Martim Afonso, sem ver. Eu não olhei, porque as outras ruas, a minha era a preferencial. E simplesmente eu parei o carro, e aí uma voz veio assim e me disse, eu quase que ouvi audivelmente, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Então, experiências que eu fui me lembrando, e Deus dizendo assim, coloque isso, eu não sei se você alguma vez já pensou isso, será que Deus é real mesmo? Será que Jesus existe? Será que isso aqui tudo não é um clube só para as pessoas se reunirem? Alguém inventou um texto muito legal e que até hoje ninguém conseguiu muito conflitar, porque os textos da Bíblia, né, muita gente já tentou descreditar e não consegue. Não, Jesus não é um fantasma. Jesus é real, é uma pessoa. E Ele quer ter uma experiência com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Deixa eu acompanhar as frases que eu coloquei aqui. Então, Jesus não é um fantasma. Ele é uma pessoa, Ele quer ter um relacionamento conosco. E Jesus, Ele veio em carne e osso. Ele é uma pessoa, e hoje, depois de ressuscitado, Ele continua tendo carne e osso, porque Ele apareceu para os discípulos, disse, toca aqui, encosta em mim, né? Eu sou uma pessoa. E por que Ele veio aqui? Por que Ele veio ter relacionamento conosco, né? Ele quis ser um exemplo de aperfeiçoamento. Jesus foi aperfeiçoado. A Bíblia diz que Ele foi aperfeiçoado. Como pode? Deus, que é Jesus, um ser perfeito, santo, a Bíblia diz isso, ser aperfeiçoado. Porque Ele não tinha a experiência de viver como um ser humano. Essa é a diferença. Ele, como Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não tem erro, Ele não tem pecado. A única coisa que Jesus não tinha era a experiência de viver como a gente vive. Para quê? Para que Ele tenha autoridade de nos ajudar. De dizer, isso que você está passando, eu também passei. Isso que você está sentindo, eu também senti. Então não tem nada que eu e você possamos passar que Jesus não passou e não saiba a nosso respeito. Não tem nada que a gente possa dizer assim, Jesus, eu estou passando por isso, está difícil, não estou conseguindo, mas o Senhor não sabe, né? Não tem como eu pedir ajuda para o Senhor, porque o Senhor não passou por isso. Não, Ele passou por tudo aquilo que a gente passou, por cada problema, por cada luta. Então, por causa dessa experiência que Ele teve, Ele foi aperfeiçoado. O meu aqui está sem as... Pode passar no outro, quero ver. Estou sem as palavras aqui.
Então está lá em Hebreus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ou seja, quando ele obedeceu, por causa do sofrimento, ele foi aperfeiçoado. Tornou-se a fonte eterna, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então ele tem autoridade para dizer, olha, eu passei pelas mesmas coisas. Eu sei como te ajudar. Eu sei o que fazer para você vencer. Né? Porque no fim das contas, o objetivo de Deus é que a gente vença. É que a gente chegue no fim da vida vencendo. E vencendo todas as coisas. A Bíblia diz em Apocalipse, Jesus diz em Apocalipse, assim, ao que vencer, darei a coroa da vida. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no trono. Ou seja, o desejo dele é que a gente vença. Amém? Vocês estão comigo? Estão recebendo? Estou falando muito rápido. Segundo ponto, então. Neguei e não nego. Né? Talvez essa seja a atitude mais famosa de Pedro, né? Ter negado Jesus. Né? O que eu e você precisamos entender é o seguinte, que nós faríamos a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vejo muitas vezes alguém se perguntar assim, em conversas com amigos, né, falando, Eduardo, você acredita mesmo nessa história de que Adão lá atrás pecou e daí agora todo mundo tem que pagar pelo pecado de Adão lá atrás? O que eu tenho a ver com o cara lá? Né? E aí às vezes a gente olha uma história na Bíblia e diz assim, mas a gente precisa perceber que nós, no lugar dessas pessoas, faríamos as mesmas coisas. Eu e você, no lugar de Pedro, a gente negaria Jesus também. Tem o texto lá de Mateus 25, 31 a 46, vamos ver lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes é preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Até aí. Eu coloquei esse texto, alguns estão pensando, mas nada a ver com o que ele estava falando, né? Negar Jesus não é só dizer que não conhece Ele, não é só dizer que não é crente. De repente você está numa rodinha com amigos assim, mas né, o Marquinhos é crente, né? Então a gente não vai fazer isso aqui. Não é só dizer que não conhece Jesus ou que não tem nada a ver com o cristianismo. Negar a Jesus é não fazer aquilo que Ele falou para a gente fazer. Todas as vezes que a gente não faz aquilo que Ele disse para a gente fazer, a gente está negando Ele também. Por isso que eu coloquei esse texto. Né? A gente vai ter agora a campanha do agasalho, tem esse rapaz, esse é o nome dele, que tem um problema ali, né? Que precisa de doações. Né? É algo que a gente precisa estar atento. Né? E não é só pelo trabalho social em si, é porque isso carrega algo a mais. Quando a gente faz um trabalho social na igreja, é diferente quando a gente faz um trabalho social no mundo. Por quê? Porque a gente não está levando só as necessidades materiais e físicas da pessoa. A gente tem a oportunidade de levar também Jesus, a salvação, aquilo que ele precisa além dessa vida, não só no momento. E é interessante perceber isso. É muito importante a gente perceber isso. Que quando a gente não faz aquilo que Jesus falou para a gente fazer, a gente também está negando Ele. E também é importante a gente perceber que no lugar de Pedro a gente faria a mesma coisa. Imagine você que nessa situação onde ele negou Jesus, ele estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote. E Jesus tinha acabado de ser preso.
E lá dentro eles estavam batendo em Jesus, eles estavam enchendo ele de porrada, né? Imagine Pedro ali sendo perguntado: você estava junto, não estava? Você conhece ele? Eu, com certeza, né, ia me borrar todo e ia falar: não conheço, né? Imagina, uma das pessoas que falou assim: você estava lá com Jesus, eu vi você lá. Esse cara era primo do cara que Pedro cortou a orelha fora. Você estava lá com Jesus, não estava? Imagina se ele diz: não, estava mesmo. Não vou negar Jesus, não, eu estava lá. O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer junto com Jesus, com certeza. E muitas vezes eu e você nem estamos sendo ameaçados da forma que Pedro estava. E mesmo assim a gente nega ele. Simplesmente porque a gente não concorda, ou a gente acha que não é o momento, não é a hora. Então perceba como é importante a gente não só não negar Jesus no sentido de não conhece Jesus, ou que não é cristão para alguém, né? No sentido de ter vergonha. É quando você não faz aquilo que ele falou para a gente fazer. Amém? Terceiro ponto. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Então Pedro, até aqui, né, quando ele andou sobre as águas com Jesus, que aliás foi a única pessoa no mundo que fez isso, né? Estou falando do primeiro ponto de novo. Pedro começou a afundar lá, né, porque ele duvidou, mas ele foi o único cara que andou por cima das águas. Ele e o cara do filme da cabana. Só. Porque no começo, para salvar a humanidade, Deus pediu para Noé construir uma arca, porque ia vir o dilúvio. Ninguém ia conseguir andar por cima da água, nem os que estavam sendo salvos. Depois, para salvar o povo do Egito, Deus abriu o mar. Todo mundo passou em terra seca, ninguém passou por cima do mar. Só Pedro, até hoje. E o segundo ponto ali, onde ele nega Jesus, Pedro ainda não era um gigante. Tá? E agora aqui não. A partir daqui, Pedro começa a se tornar um gigante. Tem o texto de Atos 2,14, vamos ler lá. Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 e alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Aqui então é o Pentecostes. E a gente sabe, você conhece a história, o Espírito Santo vem e enche todos ali, né? E aí eles começam a falar em novas línguas, começam a falar nas línguas dos povos vizinhos, né? Você imagine isso, o Marquinhos deu testemunho que ele, quando pequeno, começou a falar em japonês. E o Espírito Santo faz isso mesmo. Ele começou a usar as pessoas de uma maneira sobrenatural. E aí alguns ali, doutores da lei, eles não entenderam, começaram a questionar: mas o que é isso aqui? Né? E aí Pedro, com a ousadia que ele não teve, quando encurralaram ele ali, perguntando se ele conhecia Jesus ou não, ele cheio do Espírito Santo, ele com ousadia, ele se levanta e começa a explicar. Isso é assim, isso está acontecendo porque o Espírito Santo foi prometido por Jesus, e aí ele desenvolve toda a história. É uma outra pessoa. Aqui ele começa a ser um gigante, desses que a gente tem que ouvir aquilo que tem para nos falar. Abra sua boca. Jesus quer que cada um de nós sejamos pescadores de homens, né? Pedro, quando Jesus chamou, ele estava trabalhando, ele era pescador. E aí Jesus transformou ele em pescador de homens. Jesus não chamou, pode perceber, nenhum dos discípulos eram pessoas ociosas, que não faziam nada. Todos os discípulos estavam trabalhando, pessoas que eram comprometidas com o trabalho. E eles começaram a se dedicar para Deus. A maior alegria que você pode sentir é quando alguém entrega a vida para Jesus através de você. Não existe nada melhor, é uma sensação de estar fazendo a coisa certa na hora certa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de falar de Jesus para alguém e a pessoa entregar a vida para Jesus. Alguém? Já teve?
Eu estou falando aqui, é a melhor sensação que a gente pode ter. Aqueles que nunca fizeram isso não vão saber do que eu estou falando, mas por isso que eu estou falando, para que vocês experimentem isso um dia. É a melhor sensação, é a alegria indescritível, né? Eu me lembro, vou contar rapidinho aqui um testemunho, a gente estava fazendo no carnaval, lá no terminal do Fazendinha. Então, o pessoal foi para lá para evangelizar. E aí o pessoal fazendo bagunça e tal, carnaval, e a gente estava num grupinho ali e a orientação era o seguinte: olha, não saiam daqui, do terminal do Fazendinha. Ninguém sai daqui, para a gente, né, ter uma proteção, para a gente ficar junto aqui. Abordem as pessoas, conversem com elas, mas não saiam daqui. E aí eu cheguei num sujeito, né, meio mal encarado, assim, meio parrudão. E aí eu comecei a conversar com o cara e falar de Jesus, do amor dele e tal. E aí o cara, vocês crentes, vocês são tudo uns covardes. Aí, por quê, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um desafio aqui, se você for lá na minha casa... Alô? Falar desse teu Jesus para mim lá em casa, aí eu aceito esse Jesus. Quero só ver. Vocês não têm coragem de ir lá na minha casa. Aí eu chamei o responsável, falei, a situação é a seguinte, o rapaz disse que se a gente for na casa dele, ele aceita Jesus. E aí? Então vamos lá. E aí fomos. Eu e mais 3. E fomos indo. E o cara saiu do terminal e foi por umas ruazinhas assim, estreitas, e daí foi, não tinha muita luz. Aí chegamos na frente de uma casa assim, meio, né, suspeita. E aí não era aquela casa, era uma ruelazinha do lado da casa, era atrás ainda. E a gente foi, daí não tinha mais luz nenhuma. Aí chegamos lá, rapaz, entramos na casa, tinha um outro pequenininho lá, ouvindo uns negócios esquisitos, umas fitas esquisitas e tal, e... me explica isso aqui, o que ele está falando aqui? Uns caras falando umas coisas esquisitas. Ele falou, vamos cortar o papo aqui, você falou que se a gente viesse aqui na tua casa, a gente ia fazer uma oração, você ia entregar a vida para Jesus, e vamos fazer isso. E aí começamos a orar, né? E aí o cara começou a encrespar, e começou a virar o olho e tal, e daí a gente estava ali segurando o cara. Daqui a pouco o pequenininho foi lá atrás, assim, pegou uma arma, pegou um revólver e... solta ele aí, e não sei o que e tal. E a gente, puxa, né? Não, então tá bom. Não precisa fazer nada, a gente, né, só está aqui para conversar com vocês. E aí fomos saindo. E aí a gente virou as costas e fomos indo. Aí chegou lá na frente, o cara grandão voltou correndo assim, não liga para ele não, é que ele está meio assustado, ele não sabe como é que é essas coisas e tal, mas gostei. Os crentes não são covardes. Parabéns, viu? Não deu para fazer oração hoje, mas a minha concepção de crente não é mais a mesma não. E eu não sei daí, né? Não deu tempo da gente concluir as orações ali, mas eu creio que ele... eu espero assim, né, que ele tenha encontrado Jesus. Mas são experiências que a gente passa. Então você tem que abrir a sua boca, né? Mesmo que seja para entrar na casa e o cara falou depois, né? Falou para mim, eu perguntei para ele, mas por que você quer que a gente vá na sua casa? O que você faz, né? Não, eu sou traficante. O cara falou que era traficante e tal. Mesmo que seja para ir na casa de um traficante, né? Deus vai te usar, às vezes, para fazer isso. E eu tenho certeza que ele encontrou Jesus. Então, abra a sua boca. Essa é a maior alegria que a gente pode ter. Não existe coisa melhor. É a oportunidade que a gente tem para falar de Jesus para as pessoas, né? É por isso que a gente está aqui. Então, quarto ponto, mais um ponto, não se ofenda, você será provado. Texto de 1 Pedro 1, 6 e 7. Vamos ler lá. 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então eu e você temos a promessa de que a nossa vida não vai ser tão simples assim, tão fácil assim, né? Mas a vida com Jesus não é boa, Eduardo, não é a melhor alegria que a gente tem de falar de Jesus? Claro que é. Mas Jesus disse que a gente vai ter aflições. E não só isso, que eu e você vamos ser provados. Eu coloquei ali que a humanidade tem um problema, que é a ofensa. Cada vez que eu reflito sobre a maldade, né, que acontece, aquilo que a gente vê, que a gente fica pasmo, né, da maldade humana, eu acho que eu estou chegando à conclusão de que o problema maior da humanidade é a ofensa, né? Se você pegar todas as ações judiciais que existem, elas vêm junto com mais um componente, que é a ofensa, no sentido de... como é que é o termo? Danos morais, né? Danos morais. Tudo é dano moral. Não importa a situação, não importa pelo que você está sendo acionado ou, né? É dano moral. A humanidade, ela é ofendida, é um ser ofendido. Para tudo, né? As pessoas são ofendidas pelo fato de elas terem que responder para o Criador. Por que existe tanta corrupção, né? Por que os políticos não se incomodam de fazer tanta corrupção assim? Porque eles não querem e acham que não vão precisar prestar contas para alguém, para um ser, para Deus. Eles não entendem a relação criatura-criador. Nós somos criados, né? Quando Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós somos criaturas, nós somos seres criados, nós fomos feitos e nós precisamos prestar contas para esse Criador. Nós somos limitados e o Criador tem o direito de provar a sua criatura. Vamos ler esse texto de Provérbios 17:3. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Mas não é só aceitar Jesus e ser salvo e pronto, né? E a gente já está com a vida tranquila. Por que a gente precisa enfrentar provações? Por que a gente precisa provar alguma coisa depois que a gente foi salvo? A gente não precisa provar alguma coisa. Deus está provando o nosso coração. E a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então, depois da salvação, eu e você temos algumas coisas para fazer. Nós temos que ter as boas obras que Deus preparou para nós. E eu sempre me perguntei se eu tivesse que enfrentar alguma coisa difícil, né? uma tragédia muito complicada, será que eu continuaria crendo em Deus? Será que a minha fé continuaria forte, né? Eu tenho um exemplo na minha família, uma prima minha que perdeu a filhinha dela atropelada na garagem de casa, do prédio, né? E ela no enterro da filhinha, 2 anos, né? Filhinho, 2 anos, né? O menininho. E aí ela falando assim, né? Olha, Deus deu, Deus tirou, Ele sabe todas as coisas. E aí eu ficava me perguntando, será que se eu tiver que enfrentar uma tragédia tão grande assim, eu continuaria firme? A minha fé continuaria no Senhor? Eu continuaria acreditando que realmente Ele quer o meu bem, Ele quer o nosso bem? São provas, cada um passa por uma prova, né? Não que todos nós tenhamos que passar pelas mesmas provas. Nós temos o exemplo na Bíblia ali do jovem rico, né? Que ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Jesus fala, não matarás, não roubarás, e citou ali algumas coisas. E o jovem, não, mas isso eu já faço, desde criancinha. Ele não se conformava simplesmente com aquilo.
E aí Jesus fala, então tá bom, já que você precisa de algo mais, né, então vende tudo que tem, vem e me siga. Para aquele jovem, para aquela pessoa, era importante então ter um desafio desse, de vender tudo que tinha para poder seguir Jesus. Eu não sei o que cada um aqui está preso, ou se apega, ou se segura, aquilo que Deus quer provar o teu coração, mas saiba que Ele vai provar o teu coração. Em algum momento da tua vida, não é que tenha que ser uma tragédia, mas alguma coisa Ele vai provar o teu coração. Para que você saiba, para que você tenha a experiência de passar por isso. A vida que Deus nos deu é uma experiência. E cada um sabe, e Deus também sabe, o que é preciso provar para que a tua fé seja genuína, para que a tua fé seja verdadeira. E que naquele dia você possa olhar para Jesus e dizer, olha, eu venci. Eu cheguei até aqui com a tua ajuda, com a tua graça. Como é importante isso? Ver para Pedro, por exemplo. O exemplo de Pedro. Pedro foi preso. Não é? Ele começou a seguir Jesus e foi preso. Essa era a prova de Pedro. Será que eu e você... No texto de Lucas, vamos ler lá. Lucas 22, 31 a 34. Jesus diz assim para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus dizendo aqui para Pedro. E quando você se converter, ou seja, Pedro já tinha andado quase 3 anos com Jesus, e Jesus ainda fala para ele, quando você se converter, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E aqui Jesus fala que ele ia negar ele. Então a gente percebe ali que o diabo quer atacar as nossas vidas. Mas a gente tem a garantia de que Jesus está orando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Então nós vamos ser provados. Então não se ofenda. O dia que você for provado, o dia que eu não sei o que pode acontecer, o que é que Jesus vai pedir de você, mas não se ofenda. Não acha que Ele te abandonou. Não acha que Ele te deixou. É para que a sua fé se fortaleça. Amém? Amém, gente? Eu queria, para finalizar agora, eu queria ter um momento com vocês bem especial. Na verdade, é para isso que eu falei, olha, se tem algo ali que eu quero que fique marcado para as pessoas, é esse momento final aqui. Porque Pedro escreveu 2 cartas. E é muito legal, é muito bacana de você ler, porque são palavras de declaração, de afirmação, de promessas de Deus para as nossas vidas. Então, vai funcionar assim. Eu vou falar uma frase dos textos que Pedro escreveu. E para isso eu quero que você se levante agora. Se coloque de pé. Né? Se estique aí. Né? Estica a perna, estica o braço, porque eu vou precisar de vocês para esse momento. Como é que vai funcionar? Eu vou falar uma frase e aí vocês vão gritar bem alto. Amém e aleluia. Tá? Combinado? Pode ser? Não, mas tem que ser bem alto, não pode ser acanhado, não. O Ali não está aqui hoje, eu ia brincar com ele, para ele gritar como quando o Atlético faz um gol lá na Baixada. Tá? Mas imagine o teu time, então, fazendo gol, e aí você vai gritar amém e aleluia. Vamos fazer um teste aqui. Tá? É só um ensaio agora. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com a presciência do Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Já ficou legal? Já ficou bem legal. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele nos deu uma esperança que jamais perderá o seu valor. Nós somos protegidos pelo poder de Deus até a salvação que nos está sendo revelada no último tempo.
A fé que nós temos é mais valiosa que o ouro e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não vendo a Jesus, nós o amamos, cremos nele e exultamos com alegria na salvação das nossas almas. Estamos preparados e prontos para agir em conformidade com a vontade de Deus, deixando os maus desejos de antigamente para trás. Aleluia. Somos santos em tudo que fazemos, assim como o santo é o nosso Pai. Amém. Fomos redimidos da nossa vã maneira de viver através do sangue de Jesus. Amém. Amamos com sinceridade uns aos outros e de todo o coração, pois fomos regenerados por meio da palavra de Deus. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos no mundo de maneira exemplar para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus. Sujeitamo-nos a toda autoridade constituída entre os homens, não apenas aos bons, mas também aos maus, seguindo o exemplo de Cristo que sofreu em nosso lugar. Amém. Aleluia. Tratamos a todos com respeito, amamos os irmãos, tememos a Deus e honramos o Rei. Amém. Não retribuímos mal com mal, nem insulto com insulto, mas bendizemos aos homens, pois para isto fomos chamados. Amém. Buscamos a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Amém. Estamos preparados para com mansidão e respeito responder a qualquer que pedir a razão da esperança que é em nós. Nós, jovens, nos sujeitamos aos mais velhos e nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Resistimos ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que ao redor do mundo nossos irmãos estão passando pelas mesmas provações. Amém. E agora enche o peito, é a última. Crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça para sempre. A Ele seja a glória e a honra, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém e aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas são palavras que você vai ler nas cartas de Pedro. E eu quero te incentivar a fazer isso. Leia as 2 cartas de Pedro. Estão lá registradas essas palavras para a minha vida e para a sua vida. É muito importante isso. E eu quero realmente declarar isso sobre a sua vida. Quero que isso entre no seu coração nessa noite. Eu sei que você prestou atenção nessas palavras. E receba isso. Pegue isso para você. Diga, eu sou assim. Eu sou essa pessoa desse jeito que Pedro está falando. Pedro, um gigante na fé, que deixou todos esses ensinamentos para nós. Diga assim, eu vou viver assim a partir de hoje. Eu vou ser essa pessoa. Eu vou abrir a minha boca, eu vou falar de Jesus para os meus colegas na faculdade, no trabalho. Eu não vou ter vergonha, eu vou dizer quem eu sou. Eu vou dizer o que Jesus fez comigo, as experiências que eu tive com Ele. Porque é isso que vale a pena na vida, é ver os seus amigos se entregando para Jesus e ter a sua vida exercitada na fé, ter a sua vida experimentada na fé, as experiências que eu e você passamos, não importa se são boas ou se são ruins. Existe um propósito, existe um motivo. Amém, querido? Amém? É isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. E eu quero te incentivar a cantar agora mais uma música. E depois não vá embora, tem um café lá atrás, bem gostoso, preparado por aqueles que a gente homenageou hoje aqui, tá bom? E eu espero que essas... A gente homenageou o estacionamento, né? O café foi domingo passado. Eu tô com a cabeça no domingo passado. Foi tão gostoso domingo passado que eu tô com a cabeça no domingo passado. Mas Deus abençoe
cada um, a vida de vocês. E foi muito gostoso participar com você essa palavra. Tá bom? Deus abençoe.